aqui em nosso spa Dr. Vinholes. Estamos trazendo as melhores terapias de desintoxicação para a cidade de Foz e região e as cidades da Tríplice Fronteira. E queremos trazer a vocês o melhor que existe no mundo. Temos muita experiência, são 40 anos de estudo e 16 anos de prática nesse spa de desintoxicação. Quero convidar você a estar conosco para essa nova experiência, para que você possa sentir em seu próprio corpo o que é viver com saúde, o que é viver sem doença, para que você realmente possa atingir a longevidade com qualidade e alcançar os 126 anos que você tem direito. Essa é uma das massagens que nós fazemos, que se chama massagem de drenagem linfática. O que é isso? É uma massagem feita manualmente, como vocês devem estar percebendo. É uma massagem deslizante, ela é moderada a profunda, porque ela está drenando a circulação linfática, sempre da extremidade para o centro. Essa massagem visa a aceleração da eliminação de radicais livres, que são as toxinas. Então aqui nós temos a Fernanda, que é a nossa massagista de drenagem linfática, com muita experiência, e ela está então drenando os vasos linfáticos, que são vasos que carregam o que nós chamamos de linfa. A linfa é um líquido diferente do sangue. O sangue ele circula pela circulação venosa e arterial, certo? O coração impulsiona o sangue através das artérias, arteríolas, e vem através das veias. Essa circulação que nós estamos estimulando não tem nada a ver com a circulação sanguínea, é uma circulação linfática, onde a linfa funciona como um líquido que vai puxando as toxinas dos tecidos. E isso, lógico, os vasos são pequenos, eles vão aumentando, todos levam a uma parte do corpo que chama ducto torácico, através dele, então, é eliminado pelo intestino. Então é muito interessante esse tipo de massagem, porque além de limpar seu corpo, tirando as toxinas através da circulação linfática, o fato de você estar sendo limpo acontece muitas vezes o que nós chamamos de insight. Insight é quando você enxerga a si próprio em algum momento da sua vida. Muitas vezes num momento de conflito que você não conseguiu resolver, desde a sua infância, às vezes desde até a vida intrauterina, você tem conflitos. E esses conflitos são gravados na sua mente, no seu inconsciente. As raivas gravadas do lado direito e as mágoas gravadas do lado esquerdo, registradas na íris. Na íris são registrados esses conflitos, os conflitos que não foram resolvidos. E muitas vezes nesse tipo de massagem, por ser uma massagem que limpa, que tira os seus resíduos, as suas toxinas, muitas vezes a pessoa tem o insight e a catarse. Muitas vezes a pessoa começa a chorar. Não muito de emoção, mas do fato de lembrar daqueles conflitos vividos anteriormente e não resolvidos. Em psicologia, nós chamamos isso de gestalt aberta. Essas gestalt abertas que são responsáveis, por exemplo, pelas ansiedades, pelas angústias. Se a pessoa tem muita raiva arquivada no seu inconsciente, ela com certeza vai ter ansiedade. E a ansiedade, pelas pesquisas da medicina e da psicossomática, foram verificados que as pessoas com muita ansiedade, que levam raivas arquivadas, têm sintomas cardiocirculatórios, afecções cardiocirculatórias, problemas de saúde mesmo. Então você vê até onde vai o emocional, chamado psicossomático.
E se a pessoa tem muitas mágoas, né? Ou seja, muitas tristezas, passou por coisas, desilusões na vida, num momento desse, numa massagem dessa, ela pode reviver esse momento, o que é muito bom, que nós chamamos de insight e catarse. Ou seja, ela atinge o inconsciente do lado esquerdo, revivendo aquelas emoções e limpando também o seu emocional. Então é uma massagem que não é só física, ela pode se tornar uma solução dos seus problemas emocionais. Nós temos a acupuntura auricular eletrônica, executada pela doutora Lilian. Ela é aplicada na orelha, como se diz, auricular, eletrônica, porque depois de aplicadas as agulhas, nós vamos colocar um aparelho eletrônico para estimular os órgãos a desintoxicar. Que maravilha! Isso foi inventado, sabe por quem? Pelos japoneses. A acupuntura, historicamente, ela vem da China, de mais de 5.000 anos, onde os chineses descobriram que na orelha nós temos um mapa do ser humano. Então, por exemplo, nós temos aqui na ponta da orelha é a cabeça, depois nós temos a coluna, depois o pé e as mãos, aqui nesse primeiro fundo aqui de baixo, o coração e os pulmões, aqui nessa hélice aqui, nós temos o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, os rins, o sistema nervoso simpático. Aqui por dentro nós temos aqui antes nós temos o estômago, o intestino grosso. Então é uma maravilha. Nós colocamos 5 agulhinhas de cada lado. Primeiro, logicamente, na abertura, que é muito interessante esse detalhe. Sabe por quê? Na China, eles chamam essa abertura de Shenmen. E Shenmen foi traduzido para o português como equilíbrio geral do corpo. Mas se você aprofundar o estudo, Shenmen significa, sabe o quê? A porta do seu Deus. Olha que incrível. Isso vem do taoísmo, onde há 5.000 anos eles tinham como filosofia que cada um tem o seu Deus interno. Então, para aplicar essas agulhas, você tem que abrir a porta do seu Deus, do lado direito e do lado esquerdo. E a doutora Lilian, que é acupunturista, pós-graduada, ela está aplicando aqui no nosso spa essas 5 agulhinhas na porta do seu Deus, do Shenmen, depois sistema nervoso simpático, depois o fígado, que é um órgão que acumula muito as toxinas, então precisa ser estimulado para que ele libere as toxinas do seu corpo. A vesícula biliar, que faz parte importantíssima da sua digestão, é o órgão mais importante do nosso corpo. E ela também estimula o intestino grosso, onde, através das outras terapias, a pessoa vai eliminando resíduos fecais, resíduos de fezes presas há muitos anos no seu intestino. Então, a acupuntura, ela estimula exatamente essas partes. O Shenmen, sistema nervoso simpático, o fígado, a vesícula biliar e o intestino grosso, para que você, nesse período de 5 dias de desintoxicação, possa realmente eliminar essas toxinas. E olha, vocês não acreditam que sai muita coisa. Então, através desse estímulo da acupuntura, no outro procedimento, que é a hidrocolonterapia, o efeito lá é muito melhor quando estimula aqui. Porque, por exemplo, você pode fazer uma lavagem intestinal em casa, não vai sair nem 1/10 do que sai aqui. Aqui é sai coisas assim incríveis do seu intestino. E o estímulo principal é a acupuntura auricular eletrônica. E por que eletrônica? Porque a eletrônica faz efeito de 100 vezes mais quando não aplica o eletrônico. Por exemplo, na eletrônica você teria que deixar umas 3, 4, 5 horas a agulha.
Com o eletrônico, você deixa 45 minutos e a pessoa sai totalmente energizada nesses órgãos para que esses órgãos funcionem e eliminem as toxinas do seu corpo. Eu vim em busca de uma desintoxicação e também na questão de peso, né? Que para mim é bastante sério, que eu sou acima do meu peso. Mas uma das coisas assim que mais me chamou a atenção foi a necessidade que eu senti mais de perto de estar mudando completamente meus hábitos. Inclusive o meu dia a dia, né? Procurar ter um dia a dia mais tranquilo. Outra coisa também, a importância de algumas terapias, né? Do tipo assim, por exemplo, shiatsu, aquele outro, gomagem, né? E uma série de outras que umas eu já conhecia, outras não. Então, para mim foi muito importante. E eu sinto uma desintoxicação no meu corpo já, né? Eu me sinto mais leve, eu me sinto assim, eu não sinto mais dores nos músculos que eu tinha, assim, muita dor no pescoço, dor na perna. Às vezes, do nada, durante o dia, eu sentia uma dor na perna esquerda. Nesses dias que eu estou aqui, eu não senti dor, melhorei muito a questão, né, muscular e também eu senti assim que foi feita uma limpeza no meu corpo. Gomagem é uma aplicação de sal grosso com ervas medicinais. Qual é o efeito disso? Muita gente pensa que nada disso adianta. Adianta sim. Nós temos o que chamamos de osmose dentro da ciência. A osmose é a travessia de íons através de uma membrana. A pele nossa, que é o nosso maior órgão do nosso corpo, é a pele. Então, nós na pele temos trilhões de poros e esses poros, eles funcionam como uma membrana. Quando você então coloca o sal na pele, vai haver uma absorção do que ele contém, no caso NaCl. E as ervas medicinais. Aqui a Marilene está fazendo uma aplicação de gomagem. Quando então o sal entra, ele troca os íons, saem o quê? As toxinas do corpo. Então, através do que nós chamamos de gomagem, então existe a osmose, que é um tema muito conhecido pela ciência médica, onde então, por exemplo, você coloca um selinho de hormônio na mão ou no abdômen. O que faz esse selinho que você compra na farmácia? Ele transmite para dentro do seu corpo, através da osmose, o conteúdo desse selinho. Por exemplo, se você quer parar de fumar, você põe antitabagismo, hormônios femininos, hormônios masculinos, medicamentos. Você pode colocar através desses selinhos e com o passar das horas, esse medicamento ele entra através dos poros. O mesmo nós temos aqui na gomagem, só que é o corpo inteiro. Imagina seu corpo inteiro sendo estimulado a entrada do sal com ervas medicinais, o que é bom, e a saída das toxinas. Então é um alívio, a pessoa ela sai dessa aplicação muito aliviada, com frescor no corpo. E as toxinas já teriam saído. Então nós aplicamos no corpo todo, nos 4 membros, 2 membros inferiores, 2 membros superiores, com atenção específica nas articulações, porque nós conseguimos tirar as toxinas das articulações. Então, por exemplo, artrites, artroses podem ser resolvidas também através dessa aplicação. Lógico, no conjunto de tudo isso que nós aplicamos aqui no spa. Realmente ele resolve a questão das toxinas no corpo, ajudam a tirar essas toxinas através da pele, que é o maior órgão que nós temos, através do que nós chamamos de osmose, o que a ciência tem provado que é muito eficaz na retirada das toxinas. Detox pelos pés é uma terapia muito recente na ciência, através do que chamamos de eletrólise. O que é eletrólise? É a quebra de uma molécula
através da eletricidade. Então, se você coloca um sal dentro da água e passa uma eletricidade, a molécula daquele sal, por exemplo, NaCl, cloreto de sódio, ele é quebrado em sódio e gás clorídrico. Então, os cientistas bolaram um sistema para que essa eletrólise pudesse beneficiar o nosso corpo, ou seja, você melhorar a sua saúde, tirando, sabe o quê? As toxinas do seu corpo. Olha que fantástico. Então, você coloca sal dentro de um líquido, coloca os pés, pode ser colocado a mão, o corpo inteiro também, isso não importa, mas os pés é mais prático. Então, você coloca o pé numa bacia e imediatamente já começa a mudar a cor da água, que era cristalina, não era assim, Fernando? Estava cristalina agora há pouco. Agora há pouco. De 5 minutos. 5 minutos a água já está dessa cor e ele vai tirando as toxinas do seu corpo através dos 4 milhões de poros em cada pé. Nós temos uma coisa muito interessante que é a identificação das cores. Conforme a cor da água é interpretado de forma diferente. Então, por exemplo, o amarelo esverdeado, nós temos a desintoxicação da bexiga, dos rins, do trato urinário e da próstata, quando sai um amarelo esverdeado. Quando é laranja, mais ou menos esse, é a desintoxicação das articulações. E o marrom, que está entre esse ocre marrom, é a desintoxicação do fígado, os dejetos celulares e resíduos de cigarro, de tabaco. E quando está muito escuro, nós temos pacientes que eliminam essa cor muito escura, ela é referente ao fígado. E o verde escuro é a desintoxicação da vesícula biliar. Uma espuma branca se refere ao sistema linfático. E essas manchas negras são partículas pretas que às vezes saem na água. Tivemos também nesse grupo. São metais pesados. E as manchas vermelhas é o plasma sanguíneo precipitado. Então é muito interessante porque, além da pessoa eliminar as toxinas, nós conseguimos fazer o diagnóstico de onde vieram essas toxinas. A argiloterapia é uma terapia muito antiga, conhecida pela humanidade. Os efeitos são fantásticos, sabe por quê? Ela usa o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Nós temos 4 trilhões de poros no nosso corpo. É o órgão maior que nós temos em nosso organismo. Então, através da pele, você pode introduzir substâncias e extrair substâncias. Então, são poros, são buraquinhos minúsculos, que a medicina nós usamos, por exemplo, hormônios, medicamentos, através daqueles selinhos, sabe, aqueles que você conhece, que põe na pele, você está introduzindo medicamentos, você está introduzindo hormônios. E horas depois que acontece, ele já está dentro de você. Então, o mesmo processo nós aplicamos com a argiloterapia. O que é argiloterapia? O que é argila? Argila é a terra, só que é uma terra medicinal. Qual é a diferença de uma terra comum da argila medicinal? É que nós temos muitos minerais. A argila medicinal tem muitos minerais. Então, essa argila que nós estamos passando, que a Marilene está aplicando, ela tem muitos minerais. Através desse contato direto com a pele, então nós introduzimos esses minerais para dentro do corpo da pessoa, como se fosse uma alimentação. A pessoa se sente até forte e fortificada através dessa aplicação da argila, porque entram minerais. E sai o quê? Puxam as toxinas, que são radicais livres, que são elementos que prejudicam a nossa saúde. Então você imagina o benefício que é a aplicação da argila medicinal. Você introduz os minerais e saem as toxinas, que é o que todo mundo quer. A aplicação da argiloterapia tem a finalidade de retirada das toxinas, que são os radicais livres, que é o que prejudica a nossa saúde.
Então, com essa aplicação maravilhosa que a Marilene está fazendo no corpo todo, então há uma troca, ou seja, entram os minerais da argila e saem as toxinas do seu corpo. É uma coisa que, lógico, que todo mundo quer, ter uma vida longa, com qualidade e atingir os nossos 126 anos que todos nós merecemos. Olha, a minha sensação é que eu estou passando por uma limpeza, né? Chamada de desintoxicação, mas é como se eu estivesse assim, nascendo de novo, em termos de um corpo novo. Eu percebi por vários resultados de várias terapias como a gente vai se sujando, se intoxicando ao longo da vida. Pelo jeito que a gente come, pelos hábitos que a gente tem, que não são hábitos saudáveis, até os hábitos, até a forma de pensar, às vezes também é uma forma da gente se intoxicar. Então eu vim aqui com a proposta de fazer uma mudança bem importante na minha vida, porque eu quero longevidade com qualidade de vida, que é o que o Dr. Vignoli, né, vende pra gente. Eu vim buscar isso porque acho que eu tenho muita coisa para fazer, tenho um projeto de vida que eu acho que é importante para mim, para algumas pessoas também, e eu quero ter saúde mental, principalmente a física faz parte disso também, para poder chegar nisso. O spa, ele é muito interessante, ele é muito diferenciado de qualquer coisa que eu já tenha visto ou feito em termos de tratamento. São terapias milenares, né? O Dr. Vignoli passa muita segurança para a gente pela experiência, pelo nível de pesquisa, de conhecimento que a gente percebe e como ele se identifica profundamente com essas terapias e está vendo resultados. Ele nos conta casos o tempo inteiro, né, de resultados muito positivos, de curas, não só a gente que não tem, né? No meu caso não tem alguma doença muito grave, nada, né? Não tenho algo assim muito sério, mas casos graves, doenças crônicas muito sérias e que a melhora é bastante importante. Então, essas coisas todas me fizeram escolher vir aqui e eu percebo que alguma coisa vai mudar muito, que já está mudando e eu pretendo que a minha vida seja diferente a partir desse spa. Ventosa terapia, olha que fantástico. Os chineses, há 5.000 anos, descobriram determinados pontos, chamados pontos de assentimento, no meridiano chamado da bexiga. Através dos meridianos do corpo todo, nós conseguimos detectar no meridiano da bexiga, que fica exatamente nas costas, nas nossas costas, determinados órgãos. Então, aqui o Dr. Alessandro está aplicando a ventosa terapia na Dona Sônia com o objetivo de retirar as toxinas de determinados órgãos, especificamente desses órgãos. Então, nós temos aqui o sistema nervoso central, que é o primeiro, nós temos o coração, nós temos o pulmão, nós temos o digestório, nós temos o endócrino, os rins e os intestinos. Então, através da aplicação desse copinho, que nada mais é do que um copinho de plástico que você tem e com o revolvinho, que nós chamamos de revolvinho, você simplesmente faz uma pressão e fica preso. Então não dói nada, quer dizer, dói um pouquinho, uma ardidinha, e depois simplesmente você puxa e ele sai. Então é uma ventosa muito prática, não é que nem aquela antigamente que você tinha que colocar um algodão incandescente num copinho, às vezes virava o copinho, queimava a pessoa, hoje não tem mais nada disso. Então é um vácuo que nós aplicamos e com esse revolvinho você puxa e ele fica preso na sua pele. Só que você pode fazer o teste, aplica na mão ou na perna, não vai acontecer nada. Mas se você aplicar no órgão certo, vai haver uma retirada das toxinas desses órgãos. Então, o líquido, muitas vezes, ele pode dar um sinal na pele. É incrível como é o resultado observado muito rápido. Por exemplo, nós acabamos de aplicar essa aqui. Então, você já percebe uma reação, uma linfa sanguinolenta saindo do ponto chamado toxicidade geral. Você nota aqui, ó. Algumas já estão escuras, então significando que essa parte do intestino ela já está sendo trabalhada.
ou seja, a toxicidade já está sendo retirada. Então é impressionante como nós conseguimos o resultado tão rápido e tão eficaz. Osteopatia é o estudo das doenças relacionadas aos ossos. Mais especificamente, é uma manipulação das articulações do nosso corpo. Então aqui está o Dr. Alessandro Brinker. Aqui ele está fazendo uma manipulação nas articulações da Rosemary, que é uma nossa paciente. Então ele vai pesquisando todas as articulações no intuito de descobrir se tem alguma coisa fora. Ou também segue, logicamente, a queixa, né? O sintoma da paciente. Ela pode se referir que ela está com dor aqui ou ali. Ou também ele vai, nesse tipo de manipulação, fazendo uma revisão geral de todas as articulações. Então, no joelho, ele percebe se o líquido sinovial está perfeito, se já tem um processo inflamatório, tipo uma artrite, uma artrose. Então, nós temos a possibilidade de estar resolvendo problemas precocemente. Ou seja, vamos dizer que você tenha somente uma pequena dor, que você ainda não percebeu que é o início de uma doença. Através de uma terapia dessa, um procedimento de osteopatia, o profissional ele percebe se a articulação já está tendo alguns sinais de comprometimento, no sentido de conter radicais livres dentro das articulações. E se não forem tirados esses radicais livres, a possibilidade é muito grande de se ter um processo chamado osteoporose, um processo de artrose. Então tudo isso pode ser previamente diagnosticado e tratado. Nós vamos agora fazer uma manipulação na região cervical, muito interessante, porque tem que ser um profissional competente. Você não vai dar a sua cabeça para qualquer um manipular, não. Então, o Dr. Alessandro é um profissional competente, é um osteopata, então ele vai manipular a sua coluna na região cervical, que é uma das regiões mais sensíveis do nosso corpo. Então, realmente, tem que estar na mão de um profissional bem competente, para que não haja lesionamento, né, de ligamentos e de músculos e da própria coluna, né? Coluna cervical é uma coluna onde passam vários nervos, vários vasos, né, artérias, veias, que tem que ser manipulada por alguém que realmente saiba manipular. Às vezes você tem aquelas dores, sabe aquelas dores ardidas na coluna, que parece até uma faca enfiando nas suas costas? Aí você vai, passa um remedinho, toma um anti-inflamatório e nada. Muitas vezes o médico, não que o médico, lógico, vai fazer o mal, é porque ele não tem o conhecimento de osteopatia. Nem todo ortopedista tem conhecimento de osteopatia. A osteopatia, ela pertence à medicina integrativa. Então essa manipulação, ela coloca a coluna no lugar. É impressionante como o alívio é imediato. E muitas vezes corrige problemas assim, antiquíssimos. Aquelas dores que você tem, e dor ciática, né? Que é uma dor horrorosa, que você manca e dói aqui atrás, na região lombar, e toma remédio, e toma injeção. Olha, eu conheço uma quantidade de pessoas, de pacientes que nos procuram, que tomam medicamentos fortíssimos, tipo corticoides, muitos meses, muitos anos, e não resolveu o problema. Numa sessão, né, que nós fazemos aqui no nosso spa com o Dr. Alessandro Brinker, resolve. Você imagina a felicidade, né, que você fica em resolvendo um problema assim, antiquíssimo, que não resolveu com medicamento, né, aplicações, né, muitos profissionais aplicam corticoides, né, muitas vezes até operam. Eu já vi pessoas que foi indicada a cirurgia e que com um trabalho desse, que aparentemente é tão simples, mas olha, tem uma profundidade que você não imagina. A osteopatia é uma técnica de ajuste das articulações
primeiramente nós precisamos tirar as contraturas do paciente. O que é a contratura? A contratura é uma lesão que é ocorrida por uma tensão. Então, enquanto nós não tiramos a contratura, fica difícil manipular as vértebras. Então, cada vértebra, tem um estudo da osteopatia, ela tem a correlação com os órgãos. Então, a partir do momento que nós fizemos uma descompressão da parte cervical, que são 7 vértebras, nós temos a torácica, que são 12 vértebras, e nós temos a lombar, que são 5, mais as sacrais, a gente consegue fazer o quê? O fluxo de energia correr no corpo. E a pessoa sente-se desbloqueada, sente-se leve, disposta ao dia a dia. Então é um conjunto do desbloqueio, que só o desbloqueio é a quiropraxia. E o ajuste das articulações é a osteopatia. Eu vim fazer esse tratamento porque eu acabei de passar por um processo de menopausa. Estou com 51 anos e fiz exames e deram exames bons, não tinha nada além disso. Mas eu percebi que alguma coisa não estava ok comigo, eu não estava 100%. Então, esse tratamento, depois que eu vi a palestra do Dr. Vignoles, eu pensei, vou tentar esse tratamento, vou ver o que é. Eu vejo que foi uma experiência de mudança de hábitos, principalmente alimentares, e uma mudança forte, que a gente precisa passar por essa mudança forte. Então eu vejo isso, eu acho que agora eu vou conseguir, talvez não 100% dessa dieta, mas eu vou conseguir melhorar muito a minha alimentação e ter uma vida, mais um tanto, mais uns 50 anos de vida, de uma maneira bem mais saudável do que foi os meus primeiros 50 anos. E recomendo sim, antes de vir eu verifiquei com alguns colegas que fizeram, vi que eles ficaram melhores e eu recomendo para as pessoas mesmo. Vale a pena fazer esses 5 dias aqui, todas essas técnicas e essa mudança de hábito. Nós temos aqui no nosso spa um aparelho, chama-se manta magnética. Ela aquece o organismo no sentido de aumentar o metabolismo e com isso você emagrecer. Então é uma manta que ela aquece o corpo todo. Existe um programa eletrônico onde nós escolhemos a graduação de que você vai emagrecer, o tempo, a intensidade da força magnética no seu corpo. Então nós temos aqui a nossa paciente Vilma, que está sendo submetida a esse tratamento aqui no nosso spa, onde nós aplicamos pelo menos umas 2, 3 vezes durante os 5 dias de desintoxicação, no sentido de favorecer o emagrecimento mais rápido. Esse é um aparelho chamado Photon Dome. Fóton quer dizer é uma iluminação de infravermelho longo e dome é essa parte chamada cúpula. Então o paciente entra aqui dentro, nós temos uma paciente aqui deitada, ela está toda coberta porque ela está recebendo esse infravermelho. E esse infravermelho ele pode ser modulado através desse aparelho aqui, que é o regulador do Photon Dome. Então vamos dizer que a pessoa ela queira emagrecer. Vão ser ligados 20 minutos, desliga 10, liga mais 20 e desliga 10. Então é uma graduação que você pode calcular de acordo com a pessoa. Vamos dizer que essa pessoa ela seja uma pessoa magra que não quer emagrecer, ela só quer desintoxicar. Então ela só vai aplicar meia hora, 20 minutos, liga 20 minutos e desliga 10. Então esse aparelho é um aparelho com tecnologia do Japão e da Alemanha, é uma coisa bastante útil e que nós temos no nosso spa para que você também possa participar de um programa de emagrecimento além da desintoxicação.
Porque, lógico, todo mundo quer um corpo são, uma mente sã e, por que não, um corpo esbelto, não é verdade? Nesse momento vamos fazer a técnica da inalação, uma técnica muito antiga, onde nós temos um composto de ervas medicinais colocadas no vapor, onde o paciente vai inalar. Acontece que as sinapses neuronais, a gente imagina que o nosso cérebro seja um amontoado de fios. Não é. E os neurônios, que são células nervosas, existe o que nós chamamos de dendritos, é como se fossem dedos. Não, então não existe uma comunicação, uma conexão assim, como se fosse fio. Não é assim, é assim. E o que faz eu falar perfeito sem esquecer uma palavra com a memória boa? É que o líquido que banha esses neurônios, que é a acetilcolina, ela tem que estar purificada, ela tem que estar limpa. Porque se ela estiver turva, estiver intoxicada, não vai haver essa comunicação. Passa um pouco, passa um pouco, para. Essa inalação, quando a pessoa respira então profundamente, durante poucos minutos, nós estamos estimulando o líquido acetilcolina através da respiração. Vocês sabem que o acesso mais próximo do cérebro é pelo nariz. Existem algumas cirurgias cerebrais aqui da base do crânio que são feitas através do nariz. É muito próximo. Então, na Índia descobriram que a inalação dessas ervas medicinais faz com que esse produto chegue até o cérebro. E logo em seguida nós colocamos uma gotinha de óleo terapêutico em cada narina. Então há o quê? Uma expansão, com uma limpeza dos seios paranasais, frontal, etimoidal, o maxilar, e uma ativação cerebral. Então a paciente, ela está respirando esse vapor. Então ficará aqui alguns minutos. Esse vapor é um vapor poderoso, vamos dizer assim, porque é feito de ervas medicinais poderosas que ativam o cérebro. Essas pesquisas já foram realizadas, principalmente nas universidades da China. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, nós temos muitas ervas medicinais da Índia. Aliás, o nosso país é um celeiro, né, de ervas medicinais de tanta riqueza. E que nós, da medicina integrativa, eu, doutor Alessandro, temos contribuído muito com a pesquisa para que a gente possa usar esses produtos em benefício do ser humano. Aqui no nosso spa, durante esses 5 dias, nós aplicamos essa inalação, para que a pessoa fique mais ativada no cérebro. Isso tem a ver, por exemplo, com algumas doenças tipo Alzheimer. Sabe quando você vai começando a esquecer? Ela pode um dia virar Alzheimer. Então, preventivamente, é bom que você faça um tratamento de desintoxicação geral, que inclui a desintoxicação cerebral também. Esse aqui é um dos alimentos mais eficazes para a nossa saúde. É a salada crua. E, se possível, com alimentos com energia vital. Aqui nós temos os brotos de alfafa, aqui os brotos de feijão, chamado moyashi, que são fresquinhos, com muita energia vital. E nós combinamos as folhas e raízes. Por exemplo, aqui nós temos a cenoura, a beterraba, as folhas de couve, alface, nós temos ali agrião. Então você deve sempre reunir o mesmo número de raízes e folhas e de, logicamente, cores diferentes. E acrescentando sempre uma verdura que você tenha realmente conhecimento que ela seja fresquinha, ou seja, com energia vital. Porque essa energia vital, ela vai ocasionar uma transmutação no seu corpo. Os elementos químicos que nós temos, os minerais e vitaminas, elas se transformam, se transmutam quando você ingere um alimento com energia vital.
ou seja, um alimento recém-apanhado. Isso foi provado pelo professor Shishima, do Japão, onde ele provou que a vaca que come somente capim, ela é capaz de produzir uma quantidade enorme de leite. E o leite, que é tão rico em cálcio, gordura, vitamina A, ela não ingere isso. Então, ele provou que quando a vaca come capim fresco, ela vai transmutar e ela, por si só, no seu metabolismo, ela transmuta essa energia vital do capim em elementos nutricionais, tipo cálcio, que ela não ingeriu cálcio. E ela não tem osteoporose. Vaca nenhuma tem osteoporose. Aliás, nenhum animal na face da terra tem osteoporose. Somente um, que somos nós, que desacostumamos comer coisas cruas com energia vital. Então, comece a pensar nisso, que sua vida vai também mudar, principalmente quando você fizer um processo de desintoxicação, limpando o seu corpo das toxinas, e você então começa a ingerir esses alimentos, principalmente com energia vital. Você vai ver a mudança que vai ocorrer na sua vida. Nós estamos aqui no Spa Dr. Vinholes. Eu estou aqui com o Dr. Mihail, que é subcônsul, né? Vice-cônsul da Síria, pessoa muito importante para o Paraguai, para o Brasil também e para mim, porque se não é um amigo. E paciente. É paciente, Spasiano. Paciente. E aqui ele fez um tratamento de 5 dias de desintoxicação orgânica e ele quer dar um depoimento para que vocês também conheçam a história dele dentro do nosso spa. Para mí un orgullo que fiz con el Dr. Vignoli. De verdade eu fui por mi vitiligo, mas ele foi sincero no início, falou que um monte de coisas a vezes não conseguem resolver. Mas depois disso a gente conseguiu desintoxicação tão boa que realmente conseguia baixar meu colesterol, não tomando mais medicamento nenhum em 4 dias, de 210 a 185. E emagreci 4 quilos que até agora mantenho. E a vitalidade que uno sente depois de sair, não por seu tratamento, sino do jeito que nos ensinou o alimento que a gente tem que ingerir, esse também ajudou que continuamos realmente com a nós que falamos a receita que ele dá para isso, mas a gente sempre conversa e ajuda e fala para os amigos que tem que fazer isso que é muito importante para um. Depois de tudo que você viu que interessante? São terapias que promovem a desintoxicação. É a retirada desses radicais livres que tanto nos incomodam, envelhecem, causam doenças degenerativas. Eu quero convidar você para essa experiência fantástica, que já tivemos dezenas de pacientes aqui em Foz e região, para que você também possa ter essa oportunidade, ter uma vida de qualidade e objetivar a longevidade, alcançando os 126 anos que todos nós temos direito. E isso agora é possível para você aqui em Foz e na região.